Paz de Arroxo, amados. Hoje, dia 3 de agosto de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade ao vídeo do nosso amado Rubem Barreto, da Igreja Cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu. Tá certo? E estou conseguindo me policiar, né, amados? Então, meus vídeos vão ficar assim, tá? O máximo 30 minutos. Então, vamos continuar? Aqui é o que ele quer falar, né? Sobre a aliança, servir ao Senhor. Que servir ao Senhor é esse, né? Como nós devemos servir ao Senhor? Porque no espírito, no entendimento, o que ele pede para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele não é servido por mãos de homens. Então vamos continuar aqui o que ele vai falar. Foi o período dos juízes, o povo estava sem proteção. Portanto, volte agora lá para o texto lido. E no livro de Juízes, quando estavam terminando o período dos juízes, no capítulo 21, verso de número 25. Então vamos lá, Juízes 21, 25. Vocês vejam que ele sempre está dando versículos isolados. Está percorrendo a Bíblia, começou Gênesis, depois ele passou para Josué, depois ele está indo para Juízes. Opa, peraí, calma aí. Juízes. Olha, gente, eu falei aqui, até esqueci qual foi o que ele falou. Juízes, o que ele falou, hein? Peraí. Vou botar aqui para ver qual que ele falou. Verso de número 25. Peraí, meu filho. Eu já falei sobre este aspecto, sem proteção. Portanto, volte agora lá para o texto lido. E no livro de Juízes, quando estavam terminando o período dos juízes, no capítulo 21, verso de número 25. Juízes 21, 25. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver aqui. Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Tá. Ele vai percorrer a Bíblia toda para falar da aliança, para depois chegar na aliança nos tempos de hoje, que é a aliança de servir ao Deus num templo físico. E sendo que o verdadeiro não é servido por mãos humanas e nem tampouco habita num templo feito por homens. Então vamos lá, vamos ver. Eu já falei sobre esse aspecto, mas nunca é demais lembrar, irmãos. É igual você estudar no colégio. De vez em quando tem que ir lá, você voltar atrás para passar pelas mesmas coisas, né? Para ir gravando na sua mente. Então, terminando os juízes que julgavam, aqui você descobre aqui no versículo 25, o que está escrito aí? Vamos ver. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Povo completamente desgovernado. E eu disse naquela oportunidade, a pior coisa que tem, irmãos, é isto. É a pessoa que não tem direção. É a pessoa que vive sozinha no seu anonimato, no seu pequeno mundo. Né? O povo não tinha a quem obedecer. E ouça bem, a maior tragédia no jovem, a maior tragédia para os filhos é quando você não tem a quem você obedecer. Então vocês vejam, ele disse que a maior tragédia é quando a pessoa não tem uma direção a quem seguir. Só que a direção que ele está falando aqui não é de você seguir a Yahushua, que é o caminho. Você ir na direção do caminho que é Yahushua, que é no espírito, no entendimento. Mas a direção aqui que ele está falando, ele está apontando para o físico. De você ir numa direção a um líder religioso. E uma direção de um templo físico, de uma religião. É isso que ele está falando. Tá certo? É nesse aspecto. Ou seja, de não ter a quem seguir. Veja, vamos voltar aqui de novo. Ouça bem, a maior tragédia no jovem, a maior tragédia para os filhos é quando você não tem a quem você obedecer. Então, é quando você não tem a quem você obedecer. Só que a quem você obedecer o quê? No sistema.
Obedecer o líder religioso que ele fala. Obedecer os atos religiosos, você cumprir atos religiosos. Tá certo? E não obedecer a Escritura, mas obedecer a Bíblia no sentido religioso. Tá certo? É isso que ele está falando. Para ele continuar no templo físico, no caminho da religião. E sendo que obedecer na Escritura é no Espírito. Como a gente obedece na Escritura? É quando a gente deixa de ir num templo físico e passa a ser o templo. É quando a gente deixa de ouvir um líder religioso que se denomina pastor, bispo, que não é. Por quê? Yahushua é o pastor, o único pastor. Yahushua é bispo e apóstolo de nossas almas. Então, quando a gente crê que Yahushua é o nosso pastor, bispo e apóstolo de nossas almas, no espírito, no entendimento, então nós não ouvimos líder religioso. Isso é obedecer. Mas quando a gente vai num templo físico, numa religião, ouve um líder religioso, toma uma ceia física, que o próprio Yahushua disse, não beberei desta vide, não beberei de novo desta vide, até beber novo convosco no reino de meu Pai. Então vocês vejam que não é para a gente tomar ceia. Então, quando a gente faz essas coisas, ir num templo físico, ouvindo um líder religioso, tomando Santa Ceia, se batizando, fazendo tudo físico, nós estamos em desobediência ao que Yahweh quer que nós façamos. E o que ele quer que nós façamos? Que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas para adorar o Pai em espírito e em verdade, nós temos que sair do engano da religião, do caminho físico que é a religião, ir para a porta estreita, e para o caminho que é Yahushua no espírito, Yahushua nos leva ao Pai. É só dessa forma. Não tem outra. Yahushua não é uma das portas. Yahushua é a porta estreita, a única. Porta estreita é no espírito. Essas aqui são as portas da religião, que na verdade a religião é a porta larga, que leva muitos à perdição. Porque são muitos que andam por ela. E essa porta larga aqui é a porta larga da Igreja Cristã de Nova Vida, da qual eu já fiz parte. Então, vocês vejam que ele está levando a mensagem a pessoa obedecer. Obedecer a quem? Ele vai dizer obedecer a Deus, mas obedecer a Deus aonde? Aqui no templo físico, ouvindo um líder religioso. Que na verdade, esse aqui que está falando é o Deus Rubem Barreto que está falando, por intermédio de Deus, mas não do verdadeiro Deus Yahweh, porque o verdadeiro Deus Yahweh, ele é espírito, ele é verdade, ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele não habita num lugar de mentira, porque aqui é o caminho da mentira e do engano. Vamos continuar o que ele vai falar. Rejeita obedecer, recusa obedecer aquilo que os pais ordenam, isso é uma tragédia. Fatalmente vai cair, porque nós temos que ter regência. Já imaginou nós, pastores aqui, se nós não tivéssemos quem mandasse a nossa vida? Então vocês vejam, ele primeiro está falando dos filhos, dos jovens que rejeitam obedecer aos pais. Mas ele está comparando os filhos que rejeitam obedecer aos pais a uma pessoa que rejeita obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus é no sentido de obedecer a um líder religioso que é instituído por Deus. Esse Deus terrompe, porque Yahweh, ele não instituiu pastor para governar nossa vida. Pastores aqui, líderes religiosos. O que ele instituiu foi Yahushua, no espírito. Tá certo? Ele é o pastor. Então vocês vejam que ele disse, se os pastores... Então vocês vejam que até os pastores seguem a uma liderança religiosa. Eles não seguem Yahushua, que é o caminho. Eles seguem a outros líderes religiosos. A Nova Vida aqui, ó, a Igreja Cristã Nova Vida, ela segue a Martinho Lutero. Tá? Eles seguem a doutrina de Martinho Lutero e não o que Yahushua deixou escrito. Porque se esses aqui seguissem o que Yahushua ensinou, eles sairiam do templo, deixariam de ser pastor, bispo, e passaria a andar no único pastor que é Yahushua. Então vocês vejam bem. Aí aqui ele vai falar dos pastores. Se nós pastores, vamos botar aqui para a gente ver. Porque
nós temos que ter regência. Já imaginou nós, pastores aqui, se nós não tivéssemos quem mandasse na nossa vida? Nós temos gente que manda na nossa vida, nós temos um conselho. Nós somos um grupo que tem um conselho. Então vocês vejam, nós temos um conselho, nós somos um grupo que tem um conselho, mas o conselho é o quê? É a liderança acima. Com certeza a liderança do Walter McAllister, que é o filho do Robert McAllister, que é o Roberto, conhecido como Bispo Roberto McAllister, tá? Então vocês vejam que eles são guiados por outros. E o Walter McAllister também foi procurar conhecimentos em outros fora do país, né? Então vocês vejam que eles não seguem Yahushua, eles seguem a outros e que não estão em Yahushua, e por isso que estão todos no mesmo engano, estão todos indo para o mesmo buraco, barranco, como diz Yahushua. O próprio Yahushua disse isso. Vocês são guias cegos. São guias cegos, levando os cegos todos para o mesmo barranco. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Vimos de vez em quando, e eu ouço coisa que até eu não gosto. Quantos aqui já ouve coisa que não gosta? Mas nem por isso você deixa de ouvir e obedecer. Porque se tudo que você faz acha que tem que ser como você faz, tem alguma coisa errada. Então, mas tem que obedecer. Mas tem que obedecer o quê? O que o sistema ensina para obedecer. O que o sistema ensina no cunho religioso. E sendo que no espírito, nós obedecemos no espírito, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Porque é isso que Ele quer. Tá certo? E não praticando atos religiosos. Porque nós não temos a palavra sozinho. Na multidão de conselhos, né, que existe o quê? Sabedoria. Então, só para você lembrar e você começar a desenvolver isso dentro do seu coração. Ao falar do casamento de Ruth e Boaz, nós temos aqui o início da família de Davi, o qual vai chegar a José e Maria, o qual nasce o Senhor Jesus. Isso nos diz que Deus está no controle de todas as gerações. Ouça isso, por favor. Deus está no controle de todas as gerações. Deus nunca perdeu o controle desde Adão e não vai perder o controle e nunca perderá, porque Ele será o Deus da eternidade. Deus não morre. Isaías, capítulo de número 11, verso 1. Olha o que está escrito. Olha. Então vamos lá. Isaías 11, 1. Isaías 11, 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, ou seja, o Espírito do Senhor é quem? O Espírito de Yahweh repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Então vocês vejam que aqui está falando de Yahushua. Vocês vejam que o Espírito de Yahweh repousará sobre Yahushua. Você vê que Yahushua não é Deus. Aqui está dizendo de novo. Porque o Espírito de Yahweh repousará, ou seja, morará, habitará em Yahushua. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. Quem traz conselho e poder é o Espírito. É o Espírito que nos instrui. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. É o Espírito que nos ensina todas as coisas. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Veja, temor do Senhor, qual o Senhor? Yahweh. E ele se inspirará no temor de Yahweh.
Então vocês vejam bem, vamos ver o que vai ler. Que vocês estão vendo que aqui, ó, o Espírito que traz conselho e poder. Não são conselho de liderança religiosa, mas é o Espírito, certo? E é Ele que nos ensina todas as coisas, o Espírito. Então vamos lá. Olha a sua Bíblia, Isaías 11, verso 1, porque aqui nós vamos ter a origem, porque é uma das coisas, e eu descobri essa semana passada, que a minha origem, por parte do meu avô paterno, eu sou descendente de judeu. Eu não sabia. Eu sou descendente de judeus, por parte do meu pai, que é Barreto. Então eu legal. Então agora é que eu descobri por que Deus me chamou, porque eu já era da família. Tem gente que não quer saber, mas eu fui procurar saber. E o meu avô era um lorde. Sabe o que é um lorde? Meu avô era fantástico. E tinha um nome tão bonito, Arlindo. Nome lindo, né? É um ar lindo. Hoje está um ar lindo. Isaías profetizou no capítulo 11, encontrou? Capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É que a justiça já está dando. Olha aqui, irmãos, que vai julgar o mundo é isso aqui, ó. Ouça bem, é isso aqui que vai julgar o mundo. Veja, vocês vejam que ele transferiu. Quem vai julgar o mundo é esse aqui, ou seja, ele está falando a Bíblia. Mas quem vai julgar o mundo não é a Bíblia, é Yahushua, que é a palavra. Então vocês vejam que ele está distorcendo. Com a palavra da sua boca ferirá. O que é a palavra? A palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. Vocês vejam que ele disse que a palavra é a Bíblia. Vocês vejam como ele está distorcendo. A palavra não é a Bíblia, mas até porque a Bíblia não existia. A Bíblia ela veio existir há pouco tempo. Tá? Quem é a palavra? Vamos ler aqui quem é a palavra? Vamos ler aqui quem é a palavra, para vocês verem que ele está distorcendo. Apocalipse. Vamos ver aqui, peraí. Não tem, peraí. Apocalipse 19. Vamos ler aqui para ver se bate com o que está em Apocalipse, quem é a palavra? Vamos ler? 13. Do 11 ao 13. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Yahweh. Quem é a Palavra de Yahweh? Yahushua. Mas aqui, o nosso amado Senhor Rubens, tá? Ô meu pai, até, cadê você aqui? Ele está dizendo que a palavra é a Bíblia. E sendo que a Bíblia nem existia na época de Isaías. Não existia a Bíblia. Existia o pergaminho. Nem na época de Yahushua existia a Bíblia. Ele pegou o pergaminho
Ele leu o livro de Isaías 61. Tá certo? Ele leu, aliás, não está nem dizendo que ele leu o livro de Isaías 61. Está dizendo que ele leu o livro de Isaías. Porque nem o capítulo 61 existia. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. É esta Bíblia que vai determinar o final de cada pessoa que fizer a sua opção. Vocês vejam, ele disse que essa Bíblia, a Bíblia, que não existia, que vai determinar, que vai julgar. Que isso, gente? Que é isso que o nosso amado Rubens está falando aqui? Quer dizer, não é Yahushua que é a palavra? É a Bíblia que é a palavra? Vocês vejam como ele está enganando, tá? Ele é bem cascudo nisso, porque eu conheço ele há muito tempo. Eu tinha 8 anos de idade quando eu fui para a Nova Vida. Era Igreja Pentecostal de Nova Vida. Então vocês vejam bem. 40 anos atrás. E eu, quando era da Nova Vida, eu não avaliava isso, mas hoje eu estou vendo o engano que eles levam, todos eles, amados. Todos eles. A palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. É esta Bíblia que vai determinar o final de cada pessoa que fizer a sua opção. Então, é a Bíblia que vai determinar. Então, a Bíblia que morreu, né? Acho que foi a Bíblia que foi sacrificada no madeiro, não é? Porque, veja bem, se é a Bíblia que vai determinar, né? O que está escrito aqui, ó. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a palavra de Yahweh. Então, aqui, ó. Então, a Bíblia está vestida com um manto tingido de sangue. Vocês vejam que ele está transferindo para a Bíblia e de maneira, amados, maliciosa. Vocês vejam que no início ele começou a ler até o título, justamente para a pessoa viver presa na religião, tá certo? E agora ele está transferindo, né, a Bíblia, que é a palavra que vai julgar, e sendo que a palavra é Yahushua, tá certo? Aqui em Isaías eu faço questão de ler de novo, tá? Ó, Isaías 11, tá? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Esse ramo é quem? É a Bíblia? Um ramo que é a Bíblia surgirá do trono de Jessé. Então Jessé vai gerar a Bíblia? E das suas raízes brotará um renovo. Então vocês vejam que aqui o profeta Isaías está falando da vinda de Yahushua, que é a palavra de Yahweh. Veja, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem é esse ramo? Yahushua. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele quem? Yahushua. Não é sobre a Bíblia. Que Yahushua é a palavra. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito de quem? De Yahweh, que repousará sobre Yahushua. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Ele quem? Yahushua. Se inspirará no temor de Yahweh. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Aqui, amados, ele está falando de quem? De Yahushua. Mas aqui ele transferiu com suas palavras, está falando da Bíblia. Mas com suas palavras, que é Yahushua próprio, com a palavra que é ele. Como se fosse um cajado, ferirá a terra, como o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade do seu cinturão. Então vocês vejam que aqui o profeta está falando de Yahushua, porque os profetas antepassados,
eles não anunciaram a Iarro, eles não revelaram a Iarro, eles revelaram a vinda do justo, que é Yahushua, porque é Yahushua que veio revelar o Pai. Como está escrito, ninguém jamais viu a Iarro, somente o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez revelar. Então vocês vejam que os profetas nenhum aqui revelou Iarro. Eles revelaram a vinda de Yahushua. E Yahushua revelou o Pai. Então aqui vocês estão vendo que ele aqui está falando da palavra que é Yahushua. Mas o nosso amado Rubens, maliciosamente, tá, amado irmão? Meu querido, eu tenho um amor muito grande por você. Eu tenho um carinho imenso por você, tá? Pelo Senhor. Mas eu não posso aceitar o erro que o Senhor está levando as pessoas aí. Porque o Senhor está falando que a Bíblia julgará, e sendo que a palavra é Yahushua. Vamos continuar aqui, amados. Não insistir, não é obrigado. Não é obrigado. Mas se você não estiver nesta aliança, tenha certeza, você estará perdido. Porque temos que estar aliançado com o Senhor. Então, veja bem, temos que estar aliançados com o Senhor, né? Se você não estiver nessa aliança, você está perdido. Vou até voltar aqui para dar continuidade, porque já vai dar meia hora, né? Então, veja bem, nós temos que estar aliançado no Senhor. Mas esse aliançado no Senhor que ele está falando é de estar aliançado na Igreja Cristã de Nova Vida, tá certo? Principalmente de Nova Iguaçu, e entrando na igreja, se aliançando, ou seja, sendo batizado, tomando santa ceia, dando dízimos e ofertas, participando dos cultos, entendeu? E participando de todos os eventos da igreja, tá certo? Na religião, está aliançado na religião, e não está aliançados no Espírito, andando no Pai e no Filho, permanecendo no que o Filho ensinou, que é andar no Espírito. Tá certo? Tanto é que ele mesmo disse aqui que eu estou chocada que é a Bíblia que julgará. Sendo que a Escritura é bem clara, está falando de Yahushua, porque Yahushua, ele é a palavra. Ele é a palavra que foi tingido de sangue. Então vocês vejam bem. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é a Bíblia. Até porque, amados evangélicos, pesquisa como surgiu a Bíblia. Tanto é verdade que a gente não lê a palavra Bíblia na Bíblia. A gente só lê na capa e na folha de rosto. De Gênesis a Apocalipse está escrito Bíblia? Não. Então vocês vejam o engano que o nosso amado Rubem Barreto está levando as pessoas. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal para receber notificações do YouTube, né, de novos vídeos, e sai do engano da religião, amados. Vai para a porta estreita, que é Yahushua, tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.